vale decisão, né, de vaga. É um jogo em que o torcedor acorda diferente. Tenho certeza que você, que teve dificuldade para dormir, porque o torcedor fica na ansiedade. Mas vou dizer para você o seguinte, torcedor. Rolou foguetório na madrugada, lá em Curitiba. Nada que atrapalhe o descanso dos jogadores hoje ao longo do dia. Delegação muito bem hospedada, foi muito bem recepcionada ontem. Torcedor do Vasco, mais uma vez, deu um show na chegada do time a Curitiba. Presidente Pedrinho, muito ovacionado pelo torcedor, muitas fotos. Clima ótimo na delegação do Vasco. O voo foi tranquilo para Curitiba, nenhuma intercorrência. Quem está inteiro foi para o jogo. Os relacionados do técnico Rafael Paiva. Felipe Coutinho ficou no Rio de Janeiro, se preparando para o jogo com o Flamengo. O Maxime Domingues da mesma forma, só que esse nem inscrito está, né, no campeonato da Copa do Brasil. Pelo menos nessa fase. Que aí a gente passando, se Deus quiser, aí ele pode ser inscrito. Mas na boa, torcedor, o foco é hoje. Hoje é quarta-feira. Era o dia que tanto nós esperávamos. Daquele primeiro jogo no Rio de Janeiro, quando o Vasco venceu por 2-1. Depois, até o jogo hoje, passou um monte de coisa. Teve eliminatória, data FIFA, contratação chegando. Mas hoje é o dia. E quem vai entrar em campo? Qual seria a sua escalação para essa decisão? Já estou com o boné da sorte, mas vou até com outro. Acho que para a hora do jogo eu vou com preto, né? O boné do canal do Fanático Vascaíno, que pode ser seu, né? Se você quiser, é só mandar mensagem que ele chega na sua casa. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé e Piton, Hugo Moura, Cocão, Esforça ou Paiê, Ryan ou Emerson Rodrigues, Verrete e David. Essa é a possível formação para logo mais. Pô, Azevedo, mas tirar o Paiê para dar mais força de marcação é atrair um pouco mais o Atlético Paranaense. Pode ser uma tática, tentar cansar o adversário no primeiro tempo, para que ele bata na defesa e volte, bata na defesa e volte. É uma tática. Arriscada, é verdade, mas é uma tática. O Atlético Paranaense não tem as melhores campanhas, não está entre as melhores do Campeonato Brasileiro como mandante. Ou seja, não é uma temporada em que ele faz do seu estádio, a Liga Arena, um estádio com diferença para o adversário. Porém, hoje é uma decisão, o estádio estará lotado, a acústica do estádio é algo fantástico, impressiona, só que o Vasco tem jogadores experientes. A tática do Rafael Paiva de atrair o adversário para pressionar, ela é muito arriscada. Se não marcar principalmente o lado esquerdo, onde o Canóbio deita e rola, e hoje nós teremos o Paulo Henrique de volta, o Puma está de volta da seleção uruguaia, que ontem empatou. Aliás, fez uma péssima data FIFA, né? Essa data FIFA do Uruguai foi horrorosa, 2 empates em 0-0. Um em casa e outro fora, agora na Venezuela. E o Puma nem jogou. Puma e o Jean são aguardados hoje em Curitiba, numa logística montada pela diretoria do Vasco, para que esses jogadores cheguem e fiquem à disposição. E o Jean vai ser muito importante. O Jean vai entrar no segundo tempo. Ele é uma peça importante do Vasco. Hoje é o jogo mais importante da temporada 2024. Concorda comigo? Por que eu estou falando isso? Passando, o Vasco fica a 4 jogos de um título que ele só tem um, que foi lá em 2011. Passando, ele já automaticamente garante 9 milhões de reais. Ele fica a 2 jogos, chegar à grande final. A 4 de bater campeão e voltar a Libertadores. Olha como a temporada está a 5 jogos. O Vasco está a 5 jogos de escrever uma temporada 2024 que nem o mais otimista torcedor imaginava. Ah, Fábio, aí você vai pegar aquele seu vídeo, você disse que o Vasco ia dar trabalho. Gente, quem assistiu o vídeo na época sabe bem o contexto daquela frase. Ah, mas virou meme entre os adversários. Foda-se.
Eu não me preocupo com os adversários. Eu faço trabalho para você, torcedor vascaíno. E tenho certeza que com mais de 193 mil amigos, vocês apoiam esse trabalho. Agora, hoje é o jogo mais importante. É um jogo que qualifica para o clássico de domingo, que eleva a autoestima do grupo, a moral para a sequência da temporada. É um jogo que coloca o Vasco num outro nível, numa outra perspectiva nessa temporada. Porque nem mais o otimista vascaíno, no início do ano, imaginava que nós iríamos a uma semifinal da Copa do Brasil, primeira página com tranquilidade no Campeonato Brasileiro, mas ainda muito trabalho pela frente. Só que agora é um trabalho mais curto, porque nós já estamos no mês de setembro, hoje é dia 11 de setembro. O campeonato acaba no início de dezembro. Tem mais 3 meses de competição só. Outubro, novembro, dezembro. Em 3 meses, a Copa do Brasil já vai ter acabado e o Campeonato Brasileiro também. E aí a gente vai saber para onde vai no ano que vem. Qual competição? É uma Sul-Americana? É uma Libertadores? Quanto de dinheiro faturou? Quanto de dinheiro fatura na premiação de Campeonato Brasileiro? No ano passado, a gente estava brigando para ficar na primeira divisão. E eliminado lá atrás, na Copa do Brasil, de forma vergonhosa. Mudou o cenário. A perspectiva do torcedor mudou. O horizonte mudou. Você olha para frente e enxerga um horizonte diferente. Como diz o nosso eterno rei, Roberto Carlos, além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo para a gente amar o Vasco. Podemos fazer essa paródia, adaptação, porque o torcedor do Vasco ama incondicionalmente o Vasco da Gama. E se você chegou aqui até o final do vídeo, eu quero que você responda uma pergunta que eu fiz ontem na live e vou refazer para você. Você deixaria o Payet no banco de reservas, sim ou não? De acreditar em todas as bolas, de ganhar todas as divididas, de deixar em campo a última gota de suor. É sair de Curitiba classificado para a fase semifinal da Copa do Brasil. João Paulo Capelanes, ele voltou de maneira exclusiva, vai falar aqui no canal, hein? Vale a pena você acompanhar. Segura aí, Betinho, barrado, não está em Curitiba. Puma Rodrigues, Jean David, vou falar sobre tudo isso. Vou falar de Vasco sim, mas antes, João Paulo Capelanes tá voltando. Conta a tua história, que a minha eu sei de cor. Fala, Barão! Fala, rapaziada! Alô, nação vascaíno, Vasco é o maior do Rio. Mas o negócio é o seguinte, o bagulho vai ficar pequeno pra vocês, rapaziada. Eu gosto da resenha, da provocação. Ai, mas faltou com respeito com o Vasco. Ai... Pô, os mesmos que falam isso são os caras que falam que o futebol tá chato. É resenha, sacanagem, é brincadeira acima de tudo. Mas, agora eu vou falar sério. Quando eu fiz o meu comentário aqui, dizendo e afirmando, e continuo com essa afirmação, que o time do Vasco é um time limitado tecnicamente falando, gostem ou não, assim como eu falo do meu Atlético Paranaense, que elencamente, entre aspas falando, é um time limitado, é um elenco curto, várias posições carentes. Agora, eu acho que time por time o Atlético tem mais time, não que o Atlético necessariamente pratique o melhor futebol, porque talvez realmente não. O Atlético vem jogando mal já há muitos meses. E ó, desde que o Juca Antonello, que praticamente não teve culpa nenhuma, caiu meio que de paraquedas, com o Cuca, com o Osório, agora com o Varini tentando dar uma acertada ali aqui. Então o negócio é o seguinte, gente. Eu acredito na classificação do Atlético, sim. E eu acredito que da mesma forma que vocês fizeram uma pressão grande em São Januário, essa pressão vai acontecer na Liga Arena. Ai, mas então o Atlético é favorito? Claro que é. O Atlético contra o Vasco jogando na Liga Arena é favorito. O Paiva deu um jeito no time do Vasco? Deu. O Vasco tem alguns desfalques importantes? Sim. Assim como o Atlético, que perdeu praticamente meio time, já que o Fernandinho tá machucado e infelizmente acho que só volta na próxima temporada. E ele carrega o meio campo do Atlético. Então se eu tivesse que falar aqui, eu acho que o Atlético é favorito, vai ter rua de fogo, torcida vai lotar o estádio, naquela atmosfera eu estarei lá, Baran. Eu estarei em Curitiba apoiando o meu Furacão e eu vou, se Deus quiser, olhar de camarote a classificação do meu Atlético para a semifinal e o Vasco, ó,
dedinho na boca e eliminado. Valeu, Barão, que seja um grande jogo, com muita alegria. Claro, um dos lados vai ficar triste, e eu espero que não seja o meu. Valeu, nação vascaína, máximo respeito, tamo junto. Valeu, acho que o futebol é isso aí mesmo, né? Vale o bom humor, vale a brincadeira. Futebol não é a coisa mais importante do mundo. Boa sorte, João Paulo Capelanes, mas vai dar Vasco. Puma Rodrigues, ontem não entrou em campo no empate do Uruguai com a Venezuela. Jean David jogou apenas 30 minutos da derrota do Chile para a Bolívia. Os dois jogadores estarão à disposição no banco de reservas para o jogo diante do Atlético. No banco vai estar também, provavelmente, o Payet. Vai começar no banco, por uma questão de estratégia. O Vasco precisa de muita intensidade no início do jogo para conter o ímpeto do Atlético Paranaense e, em contrapartida, vai precisar dos seus melhores jogadores no final da partida. Principalmente porque o jogo pode ir para os pênaltis. Então será importante também para o final ter a experiência do Payet. A gente não sabe como será o desenrolar do jogo, então para uma estratégia o Payet deve começar no banco. A ausência do Felipe Coutinho, eu não concordo. O Coutinho deveria estar ao menos no banco de reservas, minimamente integrado à delegação. Ele é um líder, ele é um símbolo do Vasco, ele é a contratação mais cara. Deveria estar, ao menos em Curitiba, dando uma força aos companheiros. Já já um vídeo super curioso com o melhor jogador do mundo de futsal, hein? Segura aí. Betinho não foi para Curitiba. Atitude sensata da diretoria para não criar ainda mais um clima hostil dentro de campo. Então Betinho ficou no Rio de Janeiro, não foi como segurança do Vasco da Gama para esse jogo diante do Atlético. Acho que está certa a atitude. Betinho será reintegrado nas próximas rodadas. Provável Vasco para o jogo de hoje. Anote aí, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé e Lucas Piton. Hugo Moura, o Matheus Carvalho, Sforza. Ryan Verrete e o David ou Emerson Rodrigues. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada, chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação neste conteúdo. Já chega deixando seu like e diga aí qual vai ser o placar de hoje à noite. O Vasco vai jogar contra o Atlético Paranaense. Eu estou imaginando 2-0 Vasco ou 1-1. O Vasco passa. Tô na confiança aqui. Deixa aí o seu palpite. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo.